É isso aí, né? Vamos estar lá. Está anunciando direitinho. Vamos ler. Livro de Eclesiástico 12, versos 14. Quem achou diz amém. Vamos ler, diz aqui: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Fala assim: Jesus, goteja como chuva a tua doutrina em mim. Assenta e glorifica a Deus. Jesus merece. Glória a Deus. Vamos falar hoje sobre o pecado escondido. Irmãos, eu às vezes admiro com a inteligência da polícia, né? A polícia tem um crime e parece que não vai resolver, e eles vão lá, investigam e acham o culpado. Mas nem todos eles conseguem. Eu conversei com uma certa pessoa uma vez que tinha roubado uma moto. E conversando com ele, ele falou assim: rapaz, que coisa estranha, roubei uma moto. E o delegado me pegou e eu inventei uma história. Eu disse pro delegado: não foi eu não, rapaz. E contou lá, mentiu muito. Aí o delegado ficou calado, só ouvindo ele falar. Aí chamou um policial lá e disse: fulano, vem cá. Olha aqui, tu vai para casa desse cidadão, ele que roubou a moto mesmo e está na casa dele a moto. Aí ele virou para mim e disse: Eduardo, é verdade, a moto estava em casa, mas como que esse delegado sabia? Olha, o ser humano tem a ciência do mundo, o cristão não, o cristão tem a ciência de Deus. Então, algum vestígio ele dá que é culpado, mesmo às vezes a boca dizendo não, alguma coisa fala sim. Uma certa vez uma pessoa mentiu para condenar o esposo. Ele disse coisas horríveis do esposo e eu olhei para ela e disse: isso é verdade, irmã? Teu esposo fez isso? Ela disse assim com a cabeça: sim, pastor, mas o corpo balançou dizendo não. Aí eu olhei e falei: isso é conversa fiada. Mas tem pessoas que fazem coisa errada e esconde de mim, esconde da polícia, né? Tem crimes que nunca acharam culpado, crimes que nunca acharam corpo de pessoas que morreram e não acharam corpo, ninguém sabe cadê. Tantos assassinos que entraram, mataram, foram embora e ninguém sabe o que é. Tem crimes que têm mais de 100 anos e ninguém sabe quem foi. Tudo isso é possível porque somos seres humanos e a nossa capacidade é limitada, ela tem um limite. É ou não é, igreja? Às vezes você vai estudar da madrugada, aí você começa a cochilar. Então você tem um limite. Às vezes eu consigo enxergar daqui lá no asfalto só. Além daquilo ali eu não estou vendo nada. Mas Deus, Ele vê além do que nós vemos. Deus, Ele sabe muito mais do que os doutores da lei da terra. Quem entendeu diz amém. Amém. De Deus ninguém pode escapar. Às vezes você pode zombar de mim, pode falar mal de mim, mal do irmão Roberto, do irmão Lucas, né, irmão Lucas? Pode falar, às vezes a mulher, né, fala mal do marido, e o marido não fica nunca sabendo, mas Deus, Ele vê tudo. Tem pessoas que zombam de Deus, e Deus contempla tudo. Tudo Deus está vendo, porque Ele é onipresente. Sabe o que quer dizer isso? Ele está presente em todo lugar ao mesmo tempo. Eu já sofri muita decepção de pessoas dizendo coisas horríveis, até mentindo com o meu nome. Algumas chegaram nos meus ouvidos, outras não vão chegar. Talvez algumas seja mentira e outras seja verdade. Mas Deus é diferente. Deus, Ele contempla tudo com os mínimos detalhes. Existe um livro no céu, o livro das obras, e tudo o que você fez está registrado.
Tudo, tudo, tudo. O que você fez desde a época que você nasceu, a primeira mamadeira, o primeiro tapa que a sua mãe te deu, o primeiro palavrão. Tudo está registrado o que você fez durante toda a tua vida. Porque Deus, as coisas de Deus é com ordem, decência e bem organizadas. As coisas de Deus é tudo organizado. Saiba que no céu tem o seu registro e tudo o que você fez está registrado. Quem bate palmas? Às vezes a pessoa comete crime e se safa. Crimes contra o ser humano ou a humanidade, contra as leis terrenas, e consegue se safar. Mas de Deus ninguém zomba e se safa. Ninguém pode transgredir a lei de Deus, ao qual chamamos de santa doutrina, e se safa disso. É impossível você aprontar alguma coisa contra Deus e você se sair bem nesse negócio. Isso é impossível. A Bíblia diz que Deus ele vai trazer tudo. Toda obra que você fez vai ser descoberto, vai vir à tona. Por que eu estou falando isso? Às vezes Deus me dá a revelação de pessoas que pecaram. Alguns por inocência não sabem, mas vão saber essa noite. Outros fazem coisas erradas, se envergonham de confessar. Isso é que o diabo quer. Porque erraram tantas vezes no mesmo motivo que falam: eu não vou contar para o pastor não, chega. Seu pecado está escondido e ele virá à tona. Um certo pastor da antiga Assembleia de Deus, quando essa por sua vez tinha sã doutrina, um pastor que tinha uma esposa e filhos, na verdade, eu me esqueci, ele era um presbítero, mas para mim dá a mesma coisa, né? Ele tinha um cargo alto na Assembleia de Deus, e ele caiu em adultério, e resolveu não contar. Automaticamente, quando ele não contou, ele ficou preso no laço do adultério, porque quando você confessa, Jesus te perdoa, e quando Ele te perdoa, Ele te dá força para prosseguir em santidade para com Ele. Mas esse homem, esse presbítero, ele não quis contar, porque ele ficou envergonhado, porque ele tinha um cargo de destaque na igreja. Ele era uma pessoa de muita confiança, e era assim. Era uma pessoa honesta com o ser humano, mas desonesta para com Deus. E Deus teve paciência com esse homem. Esse homem viveu todos 10 anos de adultério. Era um bom marido? Sim. Era um bom pai? Sim. Mas era um mau servo. A única coisa que pode roubar a minha e a sua herança chama-se pecado. Às vezes o diabo tenta roubar e não consegue, mas o pecado causa uma divisão entre o ser humano e Deus. Quem glorifica a Deus? Olha, estava conversando com a minha esposa, vale a pena lembrar, sobre pessoas que parecem ser de Deus, mas não é, e nós sabemos. E às vezes a pessoa chega na gente e diz: fulano é cheio do Espírito de Deus. A minha esposa fica olhando assim: deixa para lá, não fala nada não. Mas o que nós discutimos, o assunto foi: pessoas têm que ter visão espiritual, não carnal. Parece, mas não é. Esse presbítero, ele orava e o fogo, entre aspas, caía. O demônio manifestava e ele expulsava. Pastor, mas como isso é possível? Você acha que o demônio quer denunciar que a pessoa é dele? Ele quer enganar. E assim é que ele faz. Mas o pecado escondido tem um limite para vir à tona, é o que estamos falando aqui. Como eu disse para você, Deus me revelou. Tem pessoas que estão com o pecado escondido. Você nunca vai ser liberto se você não confessar. De acordo com a história, um testemunho, uma certa vez ele foi convidado para pregar numa grande festividade.
Esse, por sua vez, era muito afamado por alguns sinais produzidos não por Deus, mas pelo inimigo que usava aquele homem. O inimigo jogou ele no adultério e amarrou ele no adultério. Ele chegou até a pensar que não tinha nada mais, porque havia alguns sinais por ele emitido. E ele pregou e era um culto muito cheio. Mas o que o povo achou estranho, foi que ele começou a rir. E foi até perto do púlpito santo. E todo mundo falou: o que o pastor tem? O que esse irmão tem? Que ele está sorrindo, que ele está dando gargalhada. De repente as pessoas sentindo a presença do maligno. E o diabo disse na boca dele: olha, esse aqui é meu cavalo. Tem 10 anos que ele está no adultério. Vocês estão aí pulando, achando que é o Espírito de Deus. Na verdade sou eu com a minha legião que uso ele. Esses sinais aí não é o teu Deus não, sou eu mesmo que faço. Aí você fala: pastor, mas que vergonha, o presbítero passou. Você acha que está pouco? O diabo foi tomando uma distância do altar do Senhor e correu e arremessou a cabeça desse cidadão num púlpito santo do Senhor e caiu morto. A coisa é séria. Você vai deixar chegar a esse ponto na tua vida antes que você confesse teu pecado? Aí você pensa: não, mas o meu problema não é isso. Você sabia que os maldizentes não herdarão o reino de Deus? O que é maldizente? Está falando mal das pessoas, mal da igreja, mal do pastor, mal do ministério, mal do vizinho. É maldizente. Uma observação: às vezes reunir os líderes da igreja para conversar sobre um problema de um irmão, para tentar o ajudar, ou mesmo alertar o pastor que ali tem um histórico de problema, não é pecado, porque os assuntos internos da igreja têm que ser discutidos com os líderes. Então não confunda as coisas. Mas tem coisas que é desnecessário. Tem pessoa que fala mal da igreja, mal dos seus líderes, mal da mãe, mal do pai. Eu acho que você tem que dobrar o teu joelho e falar com Deus, porque isso é pecado. Maldizente, fofoqueiro, isso é pecado. E esse é um dos pecados maiores na igreja. O que mais tem é os maldizentes, falando mal um do outro. Quem entendeu diz amém. Amém. Maldizente, eu sei que aqui tem. Fofoqueiro, eu sei que aqui tem. E teu pecado está escondido e está na hora de você confessar. Está na hora de você dizer: eu falei mal do fulano, eu falei mal da igreja, eu falei mal da doutrina. Eu conheci uma irmã, alguns vão lembrar, que ficou aqui algum tempo. E essa pessoa saiu revoltada com a doutrina e ainda levou o noivo. Hoje são casados. E falou mal da igreja, e eu fiquei quieto. Não falou mal de mim, falou mal da obra de Deus. Por sua vez, essa pessoa ficou louca. Foi internada por diversas vezes. Mas graças a Deus, ela veio e pediu perdão e confessou que a doutrina é essa, apesar que não está. Mas tem pessoas que isso não foi possível, porque também conheci um certo homem, que era um homem grande de Deus, considerava ele um homem de Deus, e Deus havia me revelado para fundar essa obra. Eu disse para ele, pedi oração, mas quando eu liguei para ele para ver a resposta, o Senhor disse para mim: ele vai dizer que não sou eu que te revelei, mas sou eu, meu servo. Ele está enganado. Ele disse: ah, pai, foi Deus não, fica aí onde você está mesmo. Tudo bem. Mas logo depois eu fundei o ministério, porque Deus me confirmou por várias vezes, me arrebatou, me mostrou muita coisa. Só que esse cidadão abriu a boca e disse assim: quem revelou a igreja para o pastor Eduardo foi o diabo. Quando eu fiquei sabendo disso, deu uma dor no coração, porque eu sei que o Espírito de Deus me revelou essa obra. Ele ficou ilícito, ou seja, não aconteceu nada com ele durante 4 anos, se eu não me engano, foi isso. Até um dia em que eu tive num certo lugar,
E Deus levantou um vaso e disse: porque não está aqui no Goiás mais, viajou para outro estado. Ei, tu lembra aquele que falou mal da minha obra lá, da igreja do Senhor? Não falou mal de ti, mas mal da igreja. Porque Deus tem me revelado essa obra. E Deus visita esse cidadão agora e cobra dele agora. Irmão, ele blasfemou contra o Espírito de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você falou mal de mim, mal da igreja, mal do vizinho, mal da mãe, mal do pai, está em adultério, prostituição, seja lá o que for, se você confessar e deixar o pecado, Deus será contigo. Mas se você não deixar o pecado, não tem jeito. E esse cidadão blasfemou contra o Espírito e hoje é aposentado como louco. Teve na igreja, confessou que a igreja é de Deus, mas para ele não tem mais jeito, pois essa igreja é revelada pelo Espírito de Deus. Está doido, ficou doido, está aposentado como louco. Uns irmãos viram esse cidadão aqui uma certa feita. Por que eu estou falando isso? Porque o diabo, ele começa a usar a boca para um murmurar, o outro reclamar, o outro falar mal um do outro, até que você fala mal da obra de Deus e possa ser que você blasfema contra o Espírito de Deus e não vai haver mais perdão para ti. Quem bate palmas? Irmãos, irmãs, tocado pelo Espírito de Deus numa palavra linda como essa, será que você não pecou contra Deus e não disse nada? Um certo jovem que eu conheci e conheço muito bem, ele tinha um problema, ele tinha um pecado escondido. Quando ele ia trabalhar de manhã, aquela época tinha muito mato aqui em Aparecida, até um pouquinho, né? E ele ia passando e a pombagira vinha rindo e segurava ele para ele perder o ônibus. Eu disse a pombagira, o próprio demônio, não incorporado não. Ele ficava duro assim, ó, do trinheiro, e amanheceu o dia ele duro. E ele contou isso para alguém. E esse alguém disse: bom, você é expulso e não acontece nada, fico duro. Até a hora que a pombagira me larga. Você está pecando, você está em pecado. Você tem um pecado escondido aí, ó. Alguma coisa você está fazendo de errado que você não falou. Eu disse: jamais, eu não pequei contra Deus, não. E a pessoa olhou para ele: rapaz, não tem isso. Quando o crente, ele é liberto, quando o crente tem comunhão com Deus, aonde ele passar, o capeta tem que fugir, tem que correr. Você tem um pecado escondido aí, sim, você tem que confessar ele. Com muito trabalho, o cidadão confessou o pecado que ele ainda fazia. Depois que ele confessou com muita vergonha, aí a pessoa olhou para ele e disse: agora você vai. Quando a bicha aparecer, o diabo aparecer na figura da pombagira, você vai dizer: eu confessei o meu pecado e você não pode mais me tocar. Ele levantou de manhã, levantou também um jejum e foi ele no trinheiro. Quando ele chegou lá vem a bicha, toda sorrindo: e aí, vou te segurar de novo. Ele apontou a mão para ela e disse: eu confessei o meu pecado, você não pode mais tocar em mim, está repreendido pelo sangue de Jesus Cristo. O diabo correu e nunca mais fez isso com ele. Então, eu digo para ti, irmãos ouvintes, irmãos que estão aqui, o teu pecado escondido vai te envergonhar, porque ele vai vir à tona. Tudo que você fez e pecou contra Deus vai vir à tona. Você vai ser envergonhado no trabalho, no meio do convívio familiar, na igreja. Você vai ser envergonhado. Confessa o teu pecado. Diga o que você aprontou. Pastor, mas não tem eu não. Se humilhe na presença do Altíssimo e Ele vai te perdoar. Glória a Deus. Confessa o teu pecado. Chega de pecar, pastor. Eu já pequei tantas vezes. Eu estou igual aqueles carros quando atola, não sai do lugar. Às vezes você contou pela metade, às vezes você não contou isso nem aquilo, contou alguma coisa só, não contou nada. Confessa, diga, pois o envergonhado vai ser Satanás. Pois Jesus, ele morreu, ele ressuscitou para te perdoar. Ele sabe de tudo que você fez.
Mas ele disse assim: confessai os vossos pecados aos santos. Pastor, mas se a minha história vinha à tona, só se o homem ou a mulher que você confessar esse pecado não for de Deus. Se for de Deus, vai ficar calado, vai guardar e vai te ajudar. E amanhã ou depois você tem experiência para ajudar pessoas na mesma situação a qual você se encontra nesse momento. Porque um dia, pastor, eu disse, um dia eu falei, e eu fui decepcionado pelo meu líder. Olha, irmãos, infelizmente nem todo mundo é crente. Um certo irmão, um amigo meu, ele disse que chegou um dia a cair no adultério. E ele correu chorando e foi contar para o pastor dele. Na verdade, ele não caiu, ele quase caiu. Vou te contar a história. Ele chegou no pastor dele, um pastor mundano da igreja mundana. Foi daí que ele passou a pregar na igreja de doutrina. Ele chamou o pastor: eu quero conversar com o senhor, eu pequei. O que foi, irmão? Olha, eu fui comer um espetinho. Estou comendo um espetinho, chega uma loira e disse assim: paga um espetinho para eu. Ele disse: pode pegar que eu pago. Ela comeu o espetinho. Aí ele pensou assim: é laço. Ela virou para ele assim: paga um espetinho aí para mim, gatinha. Ele pensou assim: é laço. Pode comer, moça. O moço: paga mais um espetinho para mim aí. Ele disse: pode pegar, mas pensou: é laço. Aí de repente ela disse: olha, estou satisfeito agora, mas eu estou querendo outra coisa aí. Ele disse: é laço. Ele contando para mim, sabe? Contando para nós, na verdade tinha mais jovem, né? Aí ele falou assim: o que a senhora quer? Ele disse: você. Ele falou: é laço mesmo. Vamos lá para casa. Estou sozinha, precisando de você lá. Viu? É um negócio bom para você lá. Vai lá. Vamos ou não vamos? Ele falou assim: vamos. É laço. E ele foi. Vai andando. Quando chega lá, que ela abre a porta, ele pensou: é laço. Ele contando para nós. Dessa forma que ele contava. Abriu a porta: senta aí, gatinho, no sofá. Eu vou ali no quarto e já volto. E ele pensou: é laço. De repente a mulher vem como nasceu, né? Toda nua. E ele pensou: é laço mesmo. A mulher começou aquele negócio. Ele começou a se envolver. De repente ele pensou assim: é laço, mas eu não vou cair. Abriu a porta e saiu correndo. Quando ele contou para o pastor começou a rir e disse uma palavra que eu vou tentar falar para vocês entender. Irmão, então quer dizer que você não funcionou? Quem entendeu diz amém? Amém. E o pastor mundano, ele chorou de tanto rir. Ele virou para ele e disse: pastor, eu estou confessando o que eu fiz para o senhor e o senhor está rindo. Falou: irmão, mas a loira dessa que você falou, você não deu conta? Diz: queima ele, Jesus. Aí ele pegou e disse: nunca mais eu congrego com o senhor, vou para a igreja de Deus. E foi para a igreja de sã doutrina. Porque o crente, o pastor de doutrina verdadeiro, ele vai contar para todo mundo. Olha, irmãos, tem coisa que acontece que os irmãos ou irmãs falam. Tem coisas que chegam ao meu ouvido que minha esposa nem fica sabendo. Ela diz: o que foi? O irmão pecou? O que foi? Eu não posso falar. Tá bom, acabou o assunto. Ela não pergunta nunca mais. E tem coisa assim que eu vou conversar com ela para a gente ver o que a gente vai fazer, claro. Tem pessoas que chegam até ela e diz coisas que tem que chegar no meu ouvido para dar um veredito. Mas homem de Deus e mulher de Deus, ele não fala. Não sai gritando, como eu vi pessoas na onde eu nasci na fé, subir no púlpito e falar: fulano caiu com tal pecado. Ô irmão, que coisa feia. Por que eu estou falando isso? Tem pessoas que estão com pecado escondido por ser vergonhice. E tem outros que têm medo porque teve uma experiência como essa. Eu sei que tem. Porque Deus não traz uma palavra como essa numa noite como essa para que não tenha pessoas que não precisem ouvir. Tem, irmãos.
Tem pessoas que são do diabo e estão na igreja, mas tem também homens e mulheres de Deus. Que bate palmas e dá glória a Jesus. Então, meu irmão, então, minha irmã, como está a tua vida perante a Deus nesse momento? Será que você pecou contra Deus e está escondido? Será que você não quer contar de vergonha ou às vezes se acostumou com esse pecado? Tem pessoas que esquecem de um versículo que diz: quem usa de engano não prevalece na congregação do justo. Está enganando a si próprio, está passando uma imagem que você é um crente genuíno e verdadeiro, como esse irmão que se matou com o diabo no couro. Parecia ser de Deus, pulava, falava em línguas, passava a profecia, a revelação, mas o pecado escondido dele não deixava que sejasse Deus, mas o inimigo, e ele morreu sem salvação. Você vai morrer sem salvação também, por orgulho, por achar que não tem nada. Eu não concordo, pastor, o senhor prega contra o Facebook, o senhor prega contra o WhatsApp, mas eu não acho que é pecado. Vai arriscar? Ou você vai confessar o teu pecado e vai deixar o mesmo para a glória de Deus? A salvação, ele é o bem mais precioso que pode ter um cristão. E isso vai ser tomado de ti pelo seu pecado escondido. Vai vir à tona, vai acontecer alguma coisa, e todos vão saber que você fez algo errado e não quer confessar. Confessa teu pecado. Não deixa o diabo roubar a tua salvação. Pastor, mas eu estou sentindo bem, eu acho que não tem nada. Esse acho pode te complicar e vai te complicar. Então, meu irmão, então, minha irmã, você que está aqui ao vivo, você ouvinte que está ouvindo essa palavra, Deus vai trazer tudo à tona, quer seja bom, quer seja mal. Vai vir à tona, não tem jeito. Ninguém pode segurar o nosso Deus. Operando Deus, quem impedirá? Quando Deus determina, até Satanás tem que falar: sim, Senhor, eu vou fazer, porque o diabo é o famoso pau mandado. Deus manda nele. Se Deus falar: diabo, cansei de você usar esse cavalo aí na minha igreja, e vou deixar você envergonhar ele nesse momento, vou deixar essa pessoa cair endemoniada. Uma certa feita, a mulher de um pastor caiu endemoniada na IPDA. Que escândalo! Por quê? Pecado escondido. Pastor, eu acho que entre quatro paredes vale tudo, não estou nem aí para ninguém, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Cuidado, para o cristão sempre vai haver limite. Para o casal sempre tem limite. Amém? Se você passou do limite que Deus permitiu, confessa o teu pecado. Pastor, não tive culpa. Teve sim. Permitiu, teve culpa. Não confessou, também está errado. Eu não sei bem porque Deus está me tomando dessa forma, mas eu tenho certeza que tem pessoas aqui que o seu pecado está escondido. É muito melhor você confessar do que deixar Deus te envergonhar. Permitir que o diabo te envergonhe. É melhor. Pastor, realmente, essa palavra é para mim. Eu vou falar com o senhor um certo dia. Não demora não. O amanhã pode ser tarde demais. Estava conversando com o irmão Fabrício a história de um jovem que estava em pecado. Era um jovem de Deus, mas caiu no pecado e não confessou. E subia no altar e pregava. Uma certa feita, isso foi vários meses fazendo isso, viu? Uma certa feita, Deus deu uma visão ao obreiro, que ele subia no altar e caía de costas e dizia: ele está em pecado. Aí a obreira chamou ele e disse: irmão, era um jovem abençoado, Deus me revelou que tem algo errado em ti, porque eu vi você caindo do altar de costas, e Deus me dizia que você estava em pecado. Confessa teu pecado, o que está acontecendo? Ele disse: não, irmão, eu não estou em pecado contra Deus, estou com certinho, irmão, não foi Deus que te revelou não, viu? Tá bom, irmão, vou orar por ti. Não, eu acho que a irmã tem que orar mais um pouquinho, porque não foi Deus não. Aí, só que ele sabia que ele estava em pecado, ele não confessou,
não deixou o pecado e continuou. Até que um dia ele foi numa dita feirinha da lua e foi alvejado com 6 tiros de 38 e caiu morto. E aí, irmãos? Para onde ele foi? Para o inferno, porque o inferno está reservado para todo ser humano rebelde, desobediente. Pastor, eu pequei, mas não acredito que é pecado. Eu tenho televisão, eu estou vendo vídeo. Eu vi até uns negócios lá, umas menininhas lá, pastor. Eu acho que não tem nada, porque eu sou homem. É um homem condenado ao fogo do inferno se não se arrepender. Deixa o teu pecado. Jesus te ama. Ele diz assim: filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, tende um advogado no céu, Jesus Cristo justo. Mas Ele está olhando para ti, tocando no teu coração por essa palavra e dizendo: confessa, meu servo, eu quero te abraçar e te lavar com meu sangue. Confessa, larga de falar mal dos outros, confessa, deixa esse pecado para lá, confessa, porque eu vou te dar força. E agora comigo, Jesus Cristo que morri por ti, tu vai conseguir prosseguir na minha presença, tu vai conseguir caminhar, porque nós, irmãos, de nós mesmos somos incapazes de estarmos aqui limpo e pregando uma palavra genuína como essa. Se humilhe na presença de Jesus, chore na presença do Altíssimo, confessa e deixe o teu pecado. Quem bate palma e glorifica a Deus. Glória a Jesus. Adriana, palmas e glória a Deus. Livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 13 e 14. A confirmação de toda essa palavra. Diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Pode glorificar Jesus, Ele merece. Amém. Estou sentindo a presença de Deus muito forte aqui, irmãos. É uma palavra revelada. Tenho certeza que tem ouvintes me ouvindo aí que pecou. Pessoas que fizeram coisa errada. E estão sentindo de Deus de confessar. Vai largar isso de mão. Então faça isso. Amém? Cuidado. Pois tua vida, ela está aí, mas pode ser retirada a qualquer momento. Amém? Quem recebe essa palavra diz amém. Amém. Pode glorificar a Deus. Fala assim comigo: Jesus, tem misericórdia. Eu recebo essa palavra na minha vida. Diga assim: Jesus, me ajuda a deixar todo erro e todo pecado, e revela ainda o mais profundo e o escondido pelo teu Espírito Santo. Quem glorifica a Deus? Espírito de Deus, aquele que não se engana, me revela aqui 5 pessoas que essa palavra falou forte no teu coração. Eu não vou pedir para você levantar a mão não, mas tu sabe o que você fez e tu não disse ainda. Pode bater palma e dar glória a Deus. Jesus está me revelando uma pessoa que está me ouvindo a larga distância, e teu pecado foi contra teu cônjuge, e aí você fica com medo de falar e a pessoa te largar, e Deus disse: confessa e eu vou te dar força e livramento. Palmas e glória a Deus. Há uma pessoa que a larga distância ficou preocupado dizendo: será que eu blasfemei contra o Espírito de Deus? Uma pessoa, e o Senhor me disse que ainda não, mas o diabo está lutando para que você faça isso. Quem bate palma e dá glória a Deus.
Larga distância, meu irmão ouvinte. É uma pessoa que está me ouvindo a larga distância. Nesse momento teu estômago está doendo. E o Senhor me diz que a partir de agora, essa dor vai cessando e vai acabar. Pelo nome de Jesus, essa dor no estômago a larga distância cessa agora. Pela revelação do Espírito Santo, em nome de Jesus. Pode bater palmas. Glória a Deus. Jesus ainda está me revelando. Uma pessoa que está aqui que você fez, mas você ficou com medo de receber, vamos dizer assim, uma punição por isso. E Jesus manda você falar. Fale o que você fez de errado, porque eu vou te envolver com a minha misericórdia. E diz, manda o Senhor para falar para ti: o diabo não tem misericórdia, pois eu tenho, mas ele não. Cadê essa pessoa? Conto 1, conto 2, conto 3, ainda não. Deus abençoa. 1, 2, 3, ainda não. Que pena. Palmas que glorifica a Deus. Davi pecou, né, irmãos? E quando Deus foi ter com ele, Deus falou com ele assim: você quer que eu deixe você na mão dos homens ou na minha mão? Ele disse: na sua mão, Senhor, pois só o Senhor é misericórdia. Então, o Senhor é bom, irmão. Ele chicoteia, castiga a todo quanto aquele ele ama. Ele te ama. Então por isso que às vezes você passa alguma situação para você deixar de fazer coisa errada. É o mesmo caso dos pais quando os filhos aprontam. Bate não por maldade, mas para tirar ele do mal. Amém? Glorifica mais a Jesus. Aqui algum vaso de Deus que quer passar algum mistério? Vou contar até 3. Conto 1, 2, conto 3. Palmas, se glorifica a Deus. Vamos ficar de pé. Vou fazer uma oração. Glória a Deus. Tem pessoas que estão pensando aqui, mas eu falei com Deus. Meu pecado não adianta não, irmão. Confessar os pecados aos santos. Ou seja, aquele que tem comunhão com Deus. Geralmente um pastor, um irmão que é de Deus, né? Dependendo do caso, tem que ser o pastor mesmo para poder ver o que vai ser feito. Não queria sair de comunhão, não. Você sai para buscar mais a Deus, porque não pode tocar na ceia indignamente, não. Isso aí é só para os santos, amém? Feche teus olhos. Vamos orar a Deus. Jesus, olha para mim, Jesus. Sou pequeno, sou falho. O Senhor sabe a sinceridade do meu coração. Senhor, que eu diminua, mas que Tu cresça. Perdoa a mim, Senhor, pela minha natureza às vezes difícil, como esposo, como pai, como pastor, como filho. Mas por favor, Senhor, me usa agora. Espírito maligno, demônio de morte, demônio do pecado escondido, legião do diabo, cai por terra toda legião do mal, cai por terra toda legião do diabo. Satanás, obra feita, obra mandada. Ei, demônio, você que planejou matar essa vida hoje, você que colocou na mente o desejo dessa pessoa se matar, aqui ou pela larga distância, cai por terra no nome de Jesus Cristo. Legião que atrapalha essa vida, legião que luta contra essa vida, vai saindo, vai saindo, vai saindo, legião do diabo, demônio que amarrou essa vida sentimental, espírito da pomba gira, legião maligna, aonde quer que você esteja, chegou o teu fim, chegou tua derrota, Satanás. Demônio cai por terra no nome de Jesus Cristo. Queima, Jesus, queima, meu Deus. Vai queimando agora, vai queimando, Senhor, toda a obra do inimigo, toda a obra do diabo. Queima, Jesus, essa maldição hereditária, demônio maligno, legião perversa. Você perdeu, você é um ser derrotado, você é um ser vencido. Queima, Jesus, vai queimando todo espírito de enfermidade do coronavírus, vai queimando todo espírito cancerígeno, pelo nome de Jesus Cristo. Queima, Jesus, vai queimando agora, vai lançando por terra toda obra do mal pelo nome de Jesus Cristo.
Cristo. Satanás, obra do mal, cai por terra e sai dessa vida agora. Sai em nome de Jesus. Assente e dá glória. Jesus é lindo.